Vamos dar início a essa mesa intitulada a Velha e a Nova Direita e as disputas pela memória sobre a ditadura. E justamente o professor Francisco abrirá com a sua fala essa nossa mesa de hoje. A discussão central sobre a natureza, a característica das ditaduras em geral, e especificamente a ditadura na história do Brasil, ela hoje foi recolocada em pauta de uma forma bem original, no sentido de que ela não emergiu de uma das muitas e possíveis querelas teórico e historiográficas, mas emergiu a partir de uma ação do Estado, né, ao criar, décadas depois do fim da última ditadura, uma Comissão Nacional de Investigação sobre a Verdade. Um ponto extremamente complicado em ciências do homem, né, estabelecer exatamente o que é a verdade e sobre que verdade nós falamos. Outros países tiveram experiências semelhantes em duas vagas históricas, onde a dinâmica do processo social, político, levaram a este debate sobre a natureza das ditaduras, muitas vezes na contramão do próprio Estado e do interesse do próprio Estado, e não a partir de uma instigação do próprio Estado. Instigação que, evidentemente, é apenas a fagulha, é o ponto de partida. A partir daí, é evidente, ainda mais numa comunidade acadêmica já densa como a comunidade acadêmica brasileira, essa fagulha toma caminhos os mais diferenciados possíveis. Eu diria que, no momento, por exemplo, talvez o ponto mais importante seja esse número da revista História sobre guerrilheiros e a resposta feita, que está circulando, eu não sei se vocês já receberam, da professora Anita Prestes, considerando a edição e a forma como foi feita a edição da revista História, a expressão utilizada pela professora, de má fé, né? Quer dizer, é fácil, e eu entendo o argumento da professora Anita Prestes, você pegar ex-guerrilheiros, ex-militantes que hoje estão num outro espectro do campo da política, inclusive profissionalmente em setores não acadêmicos, e produzir histórias dizendo coisas as mais variadas possíveis sobre a natureza da própria luta que se travou naquele momento. Uma coisa que eu diria de saída, e acho que aí eu já tomo partido nessa atual polêmica entre os editores da revista História e da professora Anita Prestes, é o fato de que naquele momento não vivíamos num Estado de direito. Isso faz uma diferença total entre se discutir o que se quer ou não se quer. A tese central defendida na revista de História, que não havia uma luta pela democracia, mas havia uma luta por uma outra ditadura, a ditadura do proletariado, é uma tese extremamente complexa e que desconhece o fato, né, dos grupos os mais variados de cristãos, católicos ou não, até marxistas bolcheviques que estavam envolvidos no processo de luta contra a ditadura, passando por um centro liberal representado, por exemplo, por figuras fantásticas como Sobral Pinto. Tá? Então, acho que é complicado e que talvez o espectro escolhido pela revista de História tenha sido limitado, né? E por isso mesmo nós todos sabemos em ciências sociais, se eu escolho a minha fonte, né, a minha fonte acaba dizendo exatamente muito do que eu quero. Bom, nos casos dos outros países, e é a isso que eu particularmente quero me deter, o processo não foi instigado pelo Estado e não surgiu por essa proposição
tardia, no caso brasileiro, muito tardia, da criação de uma comissão de verdade. Tivemos, eu falei inicialmente, 2 vagas. A primeira vaga foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde eram destruídas as ditaduras que aqui no Brasil se chamam estranhamente de nazifascismo, como se existisse liberalismo ou socialismo ou coisa assim. Enfim, eram ditaduras fascistas de diversas características, mas eram as ditaduras fascistas na Itália, na Hungria, na Romênia, na Bulgária, na Alemanha, mas eram ditaduras de tipos diferentes, fascismos, e que se teve que fazer uma ampla discussão sobre a natureza dessas ditaduras. Na verdade, tivemos aí, no caso das ditaduras fascistas, também 2 grandes momentos, porque, na verdade, tivemos uma primeira derrocada em 45, 44, no caso da Itália até antes, 43, 44, 45, e tivemos uma segunda derrocada em 73, 74, 75, quando as ditaduras de Espanha, Portugal e Grécia também desabavam. Então, na verdade, tivemos 2 fins de ditaduras aí, e é hoje difícil a gente lembrar, temos que ter clareza nisso, que a Europa conheceu ditaduras brutais até meados da década de 70. Os regimes da Espanha, de Portugal e da Grécia. Então, foi preciso se discutir a natureza dessas ditaduras. É claro que o fascismo caracterizado, ou melhor, no plural, os fascismos localizados nas claras ditaduras dos anos 30 e que são derrubadas nos anos 40, não são o mesmo fenômeno das ditaduras de Portugal e Espanha e principalmente de Grécia. Na Grécia é muito claro aquilo que é chamado um regime dos coronéis, ligados às Forças Armadas e diretamente exercido pelas Forças Armadas, e em Portugal, na Espanha, você tem, tecnicamente, regimes civis montados em torno de ditadores que são não só detentores da força, mas são também líderes carismáticos com um apoio amplo de setores como, por exemplo, clero, industriais, proprietários de terra, etc., no caso da Espanha e de Portugal. Nesse sentido também, há um outro fenômeno muito interessante, porque se a gente não tem dúvida, num primeiro momento, de um certo caráter fascista dos primeiros anos de Salazar e do Franco pós-guerra civil, a partir de 1943, com a virada da guerra, a gente vê essas 2 ditaduras abandonarem todos os seus adjetivos fascistas e evoluírem para um outro tipo de ditadura. Uma coisa que normalmente a gente não trabalha num sentido de dinâmica interna das ditaduras e considerar as ditaduras um bloco fechado que não tem movimento. Na verdade, o regime em Portugal e na Espanha passou por fases muito variadas e não pode ser caracterizado como uma ditadura fascista ou uma ditadura personalista exclusivamente no sua longa continuidade nesse sentido. Mas a historiografia, a ciência política, escritores discutiram intensamente o caráter dessas ditaduras, e talvez o mais importante debate tenha sido aquilo que foi chamado a querela dos historiadores, de Historica Streiter, do começo dos anos 80, quando, a partir de 1982, a partir de um artigo no jornal do professor Ernest Noether, um especialista em fascismo da Faculdade de História da Universidade de Berlim, desencadeia um debate extremamente intenso sobre a natureza dos regimes ditatoriais, particularmente numa crítica muito clara a tudo que se falava sobre fascismo e ditadura a partir do marxismo da Terceira Internacional e de posições muito fixadas por esse marxismo da Terceira Internacional. Particularmente, um ponto era muito importante, que era o ponto da adesão, da colaboração e da participação, inclusive espontânea e real,
das massas no processo de fascistização e na sustentação dos regimes fascistas. Parecia algo absolutamente, principalmente para a determinada esquerda, algo, vamos dizer, ofensivo falar que os regimes ditatoriais, fascistas, eram populares e eram regimes de massa. Mas essa era uma característica onde tinha-se que trabalhar mais intensamente e, efetivamente, não se havia trabalhado. As teses centrais, principalmente as contraposições a Ernest Noether, de Braha, de Mommsen, e de outros historiadores, insistiram e conseguiram produzir uma geração de novos historiadores onde podia-se ver claramente o caráter massivo e a adesão popular a regimes ditatoriais, no caso, a regimes fascistas. Talvez o trabalho de Peter Reichel, da Universidade de Hamburgo, A Sedução do Fascismo, e o trabalho de Vittoria de Gracia, hoje na Universidade de Princeton, a respeito do consentimento no fascismo italiano, fossem os elementos mais importantes aí. A segunda leva se dá, evidentemente, quando se tem quase simultaneamente a democratização do leste europeu com a derrocada dos regimes daquilo que foi convencionado como socialismo real, e a queda das ditaduras na América Latina, especificamente na América do Sul. Então, temos dois momentos novos de chamada democratização, com fenômenos totalmente diferenciados nesse sentido. Em 2003, a Associação Internacional de História acaba fazendo um congresso internacional em Oslo, exclusivamente sobre esse fenômeno. E, como era de se esperar, deu numa briga gigantesca entre os historiadores e ninguém se entendeu muito. Era muito interessante. Enquanto, por exemplo, colega chileno, colega argentino, falávamos na posição americana e na participação americana no desfecho dos golpes e na sustentação dos regimes ditatoriais na América do Sul, os colegas da Polônia e da Tchecoslováquia elogiavam os Estados Unidos como libertadores e como sustentadores da democracia no leste europeu. Então, evidentemente, era muito difícil o diálogo, por exemplo, entre sul-americanos e poloneses. Era quase que improvável que a gente pudesse, ali em Oslo, se entender. Nunca foi publicado o relatório final do painel principal de Oslo, porque era impossível que isso fosse visto da mesma forma. Fomos obrigados a perceber que o colapso da União Soviética e dos diversos regimes comunistas da Europa era um fenômeno, enquanto o fim das ditaduras latino-americanas era outro fenômeno totalmente diferenciado. Nesse caso, a Argentina, e mais tarde Uruguai, e de uma forma diferenciada, Paraguai, criam comissões para investigar o que aconteceu. A África do Sul vai fazer isso com outro tipo de modelo, e vai ficar muito claro um caráter que talvez entre nós, o professor Daniel Arão Reis Filho, tenha sido o primeiro a chamar atenção com insistência sobre isso, que foi a aplicação dos mesmos princípios que se discutia os regimes ditatoriais na Europa. A questão não da resistência, mas da colaboração, do apoio, que permitiram que esses regimes durassem o tempo que duraram. Evidentemente, quem era contra, quem era resistente, quem resistia, seja através de simples reuniões e conversas e redes de cineclubes, de coisas parecidas, nós sabemos. E sabemos, inclusive, a rede clandestina de entidades e partidos que podiam ou não estar sustentando aquelas atividades. Mas e quem colaborava? Quem tinha aderido largamente aos regimes? E como era o caráter dessa adesão? Esse elemento era o elemento central e era o elemento mais preocupante. E era a tese central, por exemplo, de importantíssimos historiadores que tinham
produzido seus trabalhos em decorrência dessa rediscussão do fascismo. É só imaginar o imenso e brilhante livro chamado Hitler, né, de Ian Kershaw, né, onde ele discute claramente o processo de radicalização acumulativa, né, da burocracia alemã, uma burocracia distinta e competitiva com a burocracia do Partido Nazista. E a radicalização acumulativa dentro das instituições, a universidade, as redes de hospitais e clínicas, as escolas, as associações de advogados, de artistas, de pintores, etc., que se adiantam ao fascismo e tentam mostrar uma prestação de serviço oferecendo, né, assumir as ideias do fascismo antes que qualquer outro o fizesse, e dando provas dessa forma de sua fidelidade e de sua boa compreensão do próprio regime fascista, né, nesse sentido. Era comum, por exemplo, vermos, no caso alemão, professores que se voluntariavam para a denúncia contra colegas, contra alunos, né, contra funcionários, ou artistas que se voluntariavam para apontar quem eram os seus colegas judeus ou comunistas, sem nenhuma interferência do Estado. O Estado agia a partir desse fenômeno, né, da denúncia, né, da delação, né, que muitas vezes também era, e isso é um elemento central, um mecanismo totalmente não ideológico, totalmente desprovido de ideologia, de resolução de conflitos institucionais e mesmo pessoais, utilizando-se, então, do regime. Tá? Então, se você tinha um colega na universidade que era muito competitivo com você, que criava problemas para a sua própria carreira, para o seu próprio sucesso pessoal, era muito fácil acusá-lo de comunista, de judeu, de socialista, de maçom ou de gay, para com isso se livrar de uma concorrência no interior da própria instituição. Esse é o elemento central. Né? E esse elemento ele passa por dentro das instituições com uma velocidade estrondosa. Não foi diferente isso no caso brasileiro. De maneira alguma teve diferença. Nós vamos ver uma prontidão das instituições, daquilo que nós chamamos de sociedade civil, extremamente grande, já nos primeiros dias de abril de 1964, para apontar colegas de qualquer tipo de instituição ao regime como sendo extremamente perigosos e contrários a um novo regime estabelecido. O que eu quero dizer aos senhores é uma curta passagem que sempre me veio à cabeça, talvez hoje absolutamente démodé, de Friedrich Engels, nos escritos de 1844 sobre a Inglaterra, em que ele fala que não existe uma sociedade civil contra o Estado, mas o Estado é uma expressão da sociedade civil. Nesse sentido, nós temos aqui uma diferenciação entre uma percepção do Estado como algoz e a sociedade civil como vítima, claramente reconstruída como uma memória ad hoc para os regimes ditatoriais. O caso, por exemplo, fantástico dos professores da UFRJ, ainda a Faculdade Nacional de Filosofia. A primeira lista dos 36 professores apontados como comunistas e entregues às novas autoridades, ainda em abril de 64, foi feita por 2 professores do Departamento de História da própria universidade, o professor Luiz Hermildo Viana e a professora Lucy Freire. A professora Lucy Freire, inclusive, produz uma segunda lista de colegas comunistas no Colégio André Maurois, um colégio da Zona Sul do Rio de Janeiro, que era, então, um colégio de ponta e modelo na reforma educacional. Essa lista foi devolvida pelas autoridades militares, que consideravam que isso não tinha a menor importância para o processo político em curso.
Quando a crise do regime se torna, pela primeira vez, muito aguda, de 68 em diante, a lista é oferecida de novo. Essa lista, novamente oferecida, mais uma vez pelo professor Eremildo Viana, esse mesmo Eremildo do Hélio Gaspari, que ele chama de Eremildo idiota na coluna dele. Hélio Gaspari era aluno lá, colega nosso, e ele foi atingido e foi expulso da universidade por denúncia do professor Eremildo Viana. Daí até hoje ele se vinga do Eremildo já está morto, mas ele continua se vingando de Eremildo com o personagem Eremildo idiota, que está lá. Eremildo, ele reoferece a lista e, dessa vez, por causa da crise geral que estava, a lista é aceita. É criado um inquérito policial militar, um IPM, o IPM da Faculdade Nacional de Filosofia, que acusa a existência de uma célula comunista na FENEFI, na Faculdade Nacional de Filosofia, denominada, não tinha outro nome melhor, os comunistas eram muito piedosos, Célula Anchieta. De nome de padre. Devia ser porque comunista é muito esperto, devia ser para disfarçar. É um coronel que é o comandante, que é o presidente do IPM, do inquérito. Esse inquérito ele dura quase 2 anos. Esse coronel depois foi ministro-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, e ele conclui o inquérito apontando apenas um culpado de subversão, o denunciante, o professor Eremildo Viana. Apenas o professor Eremildo Viana é acusado de se utilizar da Revolução para fins pessoais, querendo se livrar dos colegas que eram altamente competitivos em carreira, cargos, etc, etc, etc. Esse é um exemplo claro, o que não impede que depois, com a AI-5, todos os professores da lista tenham sido, para a vitória e gaudio pessoal do professor Eremildo, caçados, aposentados e muitos deles exilados e um deles desaparecido. Então, nesse sentido, é um dos momentos onde que a gente vê instituições da sociedade civil tomando a dianteira e apresentando listas nesse processo que Kershaw chamaria de radicalização acumulativa das instituições perante a ditadura. No caso do chamado massacre de Manguinhos, hoje a Fiocruz, o processo foi idêntico. Foi o professor Rocha Lagoa, o denunciante dos seus colegas. No Instituto de Saúde Pública do Estado de São Paulo, foi um médico diretor que estava em fim de mandato e queria se manter, que foi o denunciante dos seus colegas. E por aí a gente pode criar vários e vários casos. Foi nesse sentido que eu acabei escrevendo um artigo em que chamava de resistência e responsabilidade, e acabei criando uma situação difícil com esse artigo, está sendo publicado agora em livro, chamada História na Primeira Página, em que eu chamava a atenção da responsabilidade da sociedade civil e de suas instituições perante a ditadura. E um desvio muito claro, inclusive no interior da Comissão da Verdade, de buscar em militares, e exclusivamente em militares, a responsabilidade por aquilo que aconteceu no Brasil nesses anos de autoritarismo. Essa era uma questão central para mim, e a pergunta básica era: aonde está a responsabilização dessas pessoas? Os médicos que deram atestados de óbito falsos, os psiquiatras e psicólogos que atestaram e acompanharam as torturas, os professores e funcionários que denunciaram colegas. Esses não vão comparecer perante a nenhuma responsabilidade? Enfim, acabei escrevendo um artigo por algo que tinha sido muito forte para mim, eu acabei orientando uma tese de doutorado sobre isso, que foi o caso Vladimir Herzog, e que se aclarou muito com um longo depoimento do governador Paulo Egídio, o então governador de São Paulo, civil, com uma carreira toda civil de empresário, no qual ele confirma, nessa longa entrevista, que ele tinha nomeado Pedro Mindlin, o fantástico e comemorado mecenas, para a Secretaria de Cultura,
E Mindlin teria nomeado Vlad para a televisão educativa e teria recebido denúncias da imprensa de São Paulo, de grandes jornais de São Paulo, de que Vlado era comunista. Então, ele e Mindlin pediram informações às Forças Armadas e ao DOPS para que investigasse Vlado. E aí começa toda a história que termina da forma que a gente sabe. Na verdade, a iniciativa de criar um caso contra Vladimir Herzog partiu do governador Paulo Egídio e de Pedro Mindlin. Tá? No final da entrevista, o ex-governador Paulo Egídio diz: bom, eu sabia que tinha tortura, ou seja, ao pedir a investigação, ele conscientemente sabia que estava colocando Vlado nessa situação. Em segundo lugar, ele diz: eu próprio tinha pedido para liberar umas pessoas que eram minhas chegadas. A expressão dele é essa, bem provinciana, bem paulista, minhas chegadas. Pena que o Vlado não era muito chegado a ele, muita pena nesse sentido. E, enfim, ele diz que ele foi traído, que quando ele apoiou e conspirou pelo golpe de Estado, ele nunca esperava que os militares fizessem aquilo que eles tinham feito. Ora, quem traiu quem aqui? Quem queria o quê desse sentido? Então, na verdade, o que nós pensamos muito claramente é mediar, tornar mais densa essa zona cinzenta que existe, evitar uma polarização exclusiva entre sociedade civil, vítima, Estado algoz, e Estado, Forças Armadas. Vamos esquecer, por exemplo, do almirante Cândido Aragão, vamos esquecer, não posso deixar nunca de esquecer, do brigadeiro Francisco Teixeira, vamos esquecer do Marechal Lott e do fato de 18% de todos os caçados do serviço público terem sido militares. Existiam militares de todos os lados, em todas as posições, inclusive Lamarca. Então, ao atribuir exclusivamente aos militares um longo e amplo movimento que pertence à sociedade civil, ao conjunto da sociedade, nós estamos excluindo de responsabilidade pessoas e instituições. A primeira página de O Globo, no dia 1º de abril de 1964, é Restaurada a Democracia. Essa é a primeira página. Depois todos foram combatentes pela liberdade. Todos ficaram do lado do bem e heróis da resistência. É nesse sentido que eu falo numa ampliação da responsabilidade nas ditaduras e tentar evitar uma história oficial polarizada e que encobre elementos fundamentais daqueles tempos. Obrigado. Agradeço a fala do professor Francisco Carlos. Vamos passar a palavra para o professor Ricardo Mendes. Bom, eu gostaria de começar a apresentação a partir de uma questão que se vincula com as análises feitas por mim relativas a parte de um trabalho de pesquisa que eu venho desenvolvendo já há algum tempo sobre a memória elaborada sobre as ditaduras civil-militares através das telas de cinema. Entendo que esse material vincula-se diretamente com o tema da mesa. Trata-se de um dos casos nacionais que eu vou abordar aqui, especificamente, o Brasil, e um dos diversos filmes analisados, o filme Pra Frente Brasil. Considero alguns elementos relativos à recepção e não à produção fílmica. Esse será o ponto inicial de minha apresentação aqui. A trajetória da apresentação, nesse sentido, será a seguinte: eu abordarei alguns aspectos sobre o filme relativos a uma memória oficial sobre o regime, tentativas de ratificação dessa memória a partir de uma breve análise da revista do Clube Militar, comemorativa dos 40 anos da Revolução Democrática de 64, é um número de 2004, e se encerrará na avaliação do que considero como tentativas pela busca de perpetuação da memória oficial por parte de uma nova geração da direita.
Obviamente que quando eu falo aqui Revolução Democrática de 64, brasileira, né, não são termos meus, mas são termos específicos da revista do Clube Militar comemorativa dos 40 anos. Bom, o material de minha pesquisa assinalado acima focaliza o caso brasileiro. E esse é fruto de um trabalho que vem desenvolvendo há algum tempo, embora de forma bem lenta, acerca dessa produção filmográfica, não apenas do Brasil, mas também na Argentina e Chile. Embora Pra Frente Brasil seja um filme relativamente abordado, é um filme de 1982, elaborado pelo Roberto Farias, não somente dentre os historiadores, mas também dentre outros cientistas sociais, o material em questão que eu procuro apresentar aqui busca estabelecer um enfoque novo que se desenvolve a partir da recepção da obra fílmica, utilizando informações coletadas em jornais acerca do impacto da obra na opinião pública. Portanto, primeiramente, o filme. Trata-se de uma das primeiras obras a abordar a memória da fase mais repressiva do regime. Produzida quase 10 anos depois de sufocados os ensaios de luta armada no Brasil, o filme de Roberto Farias, de 1982, tem uma narrativa que se desenvolve no ano da conquista do tricampeonato mundial de futebol. Portanto, ele aborda o ano de 70. E gira em torno do desaparecimento de um cidadão chamado Jofre. Esse cidadão, o Jofre, ele é associado à luta armada pelos serviços de informação brasileiros, por pegar carona em um táxi com um participante da luta armada. A partir daí, o filme vai se desenvolver em dois planos. O primeiro plano, desenrolar da tortura sobre Jofre. No segundo, em torno da busca pelo desaparecido, o Jofre no caso, realizada pelo seu irmão, esposa e por alguns poucos amigos. O filme de Roberto Farias teve um amplo impacto na opinião pública brasileira no ano de seu lançamento. Se nós lembrarmos que em 1982 nós ainda temos o governo do general-presidente João Batista Figueiredo. Apesar da proibição de sua circulação no circuito cinematográfico, a grande questão foi, o filme foi liberado inicialmente pela censura para que ele fosse apresentado no Festival de Gramado, que se desenrola em fevereiro-março de 1982. Tá? E, posteriormente a essa exibição, o filme vai ser censurado durante praticamente um ano. Tá? Então, nesse meio tempo aí da divulgação do filme, a apresentação do filme em Gramado e a censura, a divulgação simplesmente no festival vai provocar uma celeuma gigantesca dentro da sociedade brasileira naquele momento. Tá? Desencadeou-se, inclusive, uma pressão significativa por parte de segmentos das Forças Armadas, mas também de elementos civis associados ao regime então vigente, ainda vigente, né? Para que o filme, a obra, fosse censurada. 4 significações diferentes vão se desenvolver a partir da obra. 2 que concebiam que o filme atribuía a responsabilidade pela repressão a fanáticos de direita, membros de organizações clandestinas. É um termo, inclusive, que está presente em uma das avaliações dos censores. Tá? Uma delas encarava isso de forma positiva. Então, o filme seria, até certo ponto, um filme positivo, na medida em que sinalizava para uma certa vinculação, para a existência mesmo da tortura, da repressão intensa ao longo da ditadura civil-militar. Tá? E ela estava, em grande medida, identificada entre os censores que vão avaliar a obra. Apesar de censurada, boa parte dos censores vai considerar que a obra poderia ter sido liberada. E a posterior proibição vai acabar ocorrendo por parte da chefe do DCDP, Solange, também historiadora, diga-se de passagem, infelizmente. Uma delas encarava isso de forma positiva, portanto, dentro dessas 2 perspectivas que concebiam que o filme atribuía a responsabilidade pela repressão
a fanáticos de direita, e uma outra avaliava de forma negativa. Em grande medida, identificada dentre segmentos que entendiam que isso era muito pouco. Ou seja, apesar do filme falar alguma coisa da tortura, falar da repressão, falar da perseguição a determinados segmentos da sociedade, ainda assim, dentro dessa segunda perspectiva, a obra ela não tocava no cerne da questão, que era a responsabilização efetiva por parte do Estado. Tá? E, nesse sentido, essa segunda perspectiva vai entender que era muito pouco que se apresentava através da obra de Roberto Farias. Tá? Bom, duas outras perspectivas, ou representações, ou significações dessa obra fílmica apresentavam uma outra forma de percepção e compreendiam que o filme responsabilizava, assim, o regime, mas tão somente uma parte dos governos militares. Uma dessas avaliações encarava isso de forma positiva, porque vocalizada principalmente pela revista Veja. E uma outra entendia isso dentro de uma perspectiva profundamente negativa. Essa última, que estabelecia uma clara relação entre repressão e os governos militares, desenvolveu-se dentre segmentos das Forças Armadas e da sociedade civil e política, aliados do regime que se manifestaram com intensidade contra a liberação da obra, naquele momento. Esses segmentos assinalavam que o filme vitimizava as esquerdas. Então, essa já é uma perspectiva que é desenvolvida por esses grupos que criticavam a obra e achavam que a obra tinha que ser censurada de qualquer maneira. Então, esses segmentos assinalavam que o filme vitimizava as esquerdas, difamava as Forças Armadas e fazia apologia ao terror. As manifestações de Silvio Reck, que chega a lançar um manifesto intitulado Aos Brasileiros, do chefe do SNI, general Otávio Medeiros, do porta-voz do Exército, Otávio Rezende, e até mesmo de membros da Arena, solicitavam a interdição imediata e encaminhavam-se nessa direção. Pois bem, no meu entendimento, o debate que se observou na imprensa em torno do filme Pra Frente Brasil caracterizou-se por ser uma das primeiras disputas pela memória acerca do regime militar no Brasil, civil-militar no Brasil. As tentativas de obstrução por parte da comunidade, principalmente por parte da comunidade de informações, consideração feita por diversos jornais e por parlamentares da oposição, naquele momento dos anos de 1982, indicam uma tentativa de obstruir a propagação de uma visão crítica sobre aquele momento. Tentativa que funcionou, ainda que momentaneamente. No entanto, essas disputas que ocorrem no ano de 1982, pelas memórias sobre a ditadura civil-militar brasileira, não se limitaram a esse primeiro momento. Vão se desenvolver, ao longo dos anos subsequentes, incrementam-se nas efemérides sobre o regime. Ao completarem-se os 40 anos do 1º de abril de 1964, por exemplo, a revista do Clube Militar lançou um número comemorativo no qual diversos participantes do regime comentavam os ganhos e benefícios proporcionados pelos governos militares que haviam chegado ao poder através da, abre aspas, Revolução Democrática de 1964. O artigo que abre a edição especial foi elaborado por Sérgio Coutinho, general de brigada e, não por acaso, historiador também. Assinala o artigo a violência dos atentados à bomba e a radicalização dos grupos militares, que levaram à perda de vidas humanas, assassinatos e justiçamentos cruéis ao longo de 8 anos de terrorismo. A Revolução é apresentada ainda por artigos que são assinados por ex-ministros e que fazem referência ao milagre brasileiro, às reformas que teriam disseminado a educação, aos direitos trabalhistas defendidos pelos governos militares e à integração proporcionada pelo Projeto Rondon. Tudo uma maravilha. Nenhuma palavra sobre como a violência terrorista foi contida, violência terrorista entre aspas, nada sobre o sistema de informações e repressivo,
e nem mesmo sobre cassações de opositores. Nada sobre o cerceamento da liberdade de expressão. Essa disputa ainda permanece viva às vésperas de completarem-se os 50 anos do movimento de 64. Indica ainda a sua ampliação para novos circuitos. O debate também é percebido no confronto de perspectivas de passado que envolve duas cartas postadas na internet e se iniciou a partir da condenação de José Genuíno e de outros políticos vinculados ao PT e, no caso específico de Genuíno, que havia participado da luta armada no Araguaia. Uma carta elaborada pela filha de Genuíno, no qual buscava a recuperação da imagem do pai através do resgate do projeto político defendido por um ex-participante da luta armada. Outra, postada na página da organização Em Direita Brasil. A organização foi fundada pelo advogado Ricardo Salles, secretário particular do governador Geraldo Alckmin, defensor de 1964 e crítico da Comissão da Verdade. Independentemente das argumentações em torno do debate por conta da criminalização de políticos por Caixa 2, o meu foco aqui localiza-se nas argumentações apresentadas pela carta postada no site da dita organização, e que referem-se a uma possível legitimidade do movimento de 64. A carta do referido instituto assinala que muitos foram os brasileiros que dedicaram sua vida pelo resgate da democracia. A guerrilha do Araguaia é associada a justiçamentos, sequestros e assaltos. Os participantes a bandidos, os que denunciavam as arbitrariedades do regime, a, abre aspas, jornalistas engajados e historiadores que fraudaram a história. Interessante é perceber que a perspectiva dos que perpetraram 1964 ainda permanece intensamente disseminada dentre segmentos da sociedade civil. E essa disseminação ela se desenvolve já antes mesmo de 1964. O partilhamento de valores em relação à doutrina de segurança nacional não estava restrito ao ambiente das Forças Armadas, mas também afetava profundamente a sociedade civil, a partir de determinadas organizações como o IPES e o IBAD, bem como setores expressivos da UDN, que para alguns foi a grande vitoriosa do movimento de 64. Sim. Então, interessante é perceber que a perspectiva dos que perpetraram 1964 ainda permanece intensamente disseminada dentro dos segmentos da sociedade civil. Em 2010, com a declaração ratificada em 2012, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, afirma, por exemplo, sua opinião sobre a ditadura diante de uma pergunta feita a ele. Ele responde, abre aspas, eu devolvo a pergunta. Sem a revolução, e eu não me refiro à ditadura, ditadura é outra coisa, o que teríamos hoje? Não sei. Fecha aspas. Relevante é perceber a utilização de um mesmo jargão defendido pela revista do Clube Militar, em nome daqueles que desencadearam 1964. Revolução. Notem que ele faz questão de colocar que se tratava não de uma ditadura, mas de um movimento transformador, né, e que, de certa forma, seria respaldado por segmentos expressivos da sociedade. Não é à toa que ele vai se apropriar do termo revolução. Nas palavras do ministro, de uma das instituições que deveriam se apresentar como baluarte da sociedade de direito, 1964 proporcionou ganhos significativos. As três situações, identificadas em diferentes momentos, início da transição, 20 anos depois e mais recentemente, em 2012, leva à elaboração de algumas considerações.
Não se trata tão somente de uma disputa pelo passado. A hegemonia na representação sobre esse passado colabora para a construção de uma dada explicação sobre o presente, que é fundamental no debate em torno da responsabilização do Estado pelas arbitrariedades e violência cometidos em nome da ordem social e da, abre aspas, democracia. Aproximar-se desse passado, discuti-lo, leva a uma reflexão sobre a própria concepção de democracia, de participação política e do sentido de boa sociedade que devemos construir. Resgatar a ação dos diferentes atores políticos possibilita qualificar ou desqualificar os seus projetos políticos, legitimá-los, retomá-los ou abandoná-los. Não é por acaso que se observa a reafirmação de posicionamentos que foram defendidos pelas direitas latino-americanas nos anos 60 e 70, em um cenário de crescente ampliação da participação política de setores secularmente excluídos. Isso não somente no caso brasileiro, mas também em outros países da região. Interessante perceber que a Comissão da Verdade Paulista, que age independentemente da Comissão Nacional, lançou uma lista de empresários e jornalistas frequentadores do DOI-CODE, o que colabora para que se possa ter uma compreensão não somente da ação política de determinados atores no passado, mas também no presente. A necessidade de reafirmação sistemática de uma dada memória sobre o regime por parte de determinados segmentos da sociedade, não apenas no Brasil, mas também no conjunto da região, indica que o momento enfrenta uma séria tentativa de reafirmação de um projeto político semelhante defendido pelos executantes dos movimentos que derrubaram presidentes na América Latina nos anos 60 e 70, e que estão a rearticular-se em torno de uma mesma estratégia na atualidade. Nesse sentido, em minha opinião, ambas as questões, disputas pela memória e resgate de projetos políticos, estão profundamente relacionados. São as memórias que conferem coerência a determinadas representações do presente e possibilitam a legitimidade de um dado projeto de sociedade. Por último, é interessante perceber que esses três momentos, apesar de relativamente afastados em termos cronológicos, 1982, 2004 e 2012, apresenta por parte dos defensores de 64 uma mesma formação discursiva, caracterizada pela recorrência temática, ainda que vocalizada por diferentes e distintas gerações. É isso. Obrigado a todos. Eu vou falar um pouquinho. Na verdade, eu tenho alguns alunos aqui que sabem, eu tenho 2 projetos de pesquisa, um que é sobre políticas públicas para a juventude no Brasil e no Chile durante a ditadura, onde eu trabalho com a Secretaria Nacional de Juventude no Chile, que era uma secretaria dirigida por jovens, com políticas para jovens, já que a juventude chilena, parte da juventude chilena aderiu ao movimento de oposição à Unidade Popular e depois foi trabalhar dentro do governo do Pinochet. E aqui no Brasil, eu trabalho com um projeto Rondon, que tem um pouco a ver com o Chico falou, o Francisco Carlos falou também, né, desse consenso na sociedade, onde muitos jovens, enfim, professores universitários, atuaram no projeto Rondon, indo para o interior do Brasil, atendendo a um chamado do governo, da ditadura, fundando, inclusive, vários campos universitários que até hoje funcionam na região, principalmente no norte e nordeste brasileiro. Esse projeto faz parte de um projeto maior, que culminou com uma trilogia organizada por mim, pela Denise Hollenberg, professora aqui também da UF, né, que é a Construção Social dos Regimes Autoritários, que são 3 volumes, eu acho que alguns de vocês conhecem, né, que trata sobre América Latina, Europa e África e Ásia, onde a gente discute muito essa questão dessas ditaduras como uma construção social, né, indo de encontro, né, a uma corrente historiográfica que defende, né, que a ditadura foi uma nuvem aqui, né, uma noite, onde a sociedade foi vitimizada.
Além desse projeto, eu tenho um outro projeto que é um projeto para professores do ensino básico, que é Como Ensinar as Ditaduras Hoje. Né? Semana que vem a gente está dando um curso de extensão para professores, enfim, tem alguns alunos das Relações Internacionais inscritos, que eu vi a ficha, que é refletir sobre políticas educacionais, que a gente hoje chama de pedagogia da memória, sobre como ensinar, né, que ainda de uma forma muito careta, se a gente pegar os livros didáticos, né, sucessivos, assim, começa Castelo Branco, Costa e Silva, né, e um quadro sempre da luta armada, outro da resistência. Enfim, mas hoje o que eu quero discutir com vocês é um pouco essa questão da Comissão da Verdade aqui no Brasil, né, que é um tema que está aí nos jornais, né, a Comissão da Verdade tem Facebook, tem Twitter, também está ocupando os espaços das redes sociais, divulgando, né, as audiências, algumas audiências públicas, outras estão tendo audiências sigilosas, principalmente com militares, com agentes da repressão que têm ido dar o seu depoimento. Essa Comissão da Verdade que se criou aqui no Brasil é uma Comissão da Verdade que segue um modelo internacional de comissões da verdade que vão ter nomes diferentes em vários países. Tem Comissão da Verdade e Reconciliação, Comissão da Justiça e da Verdade. Né? Cada país vai adotar um termo, né, para a sua comissão, que vai, né, quando se fala Comissão da Reconciliação, também de uma reflexão e uma promoção sobre esse passado. Então, não é uma novidade aqui no Brasil, a gente tem várias comissões aí que já ocorreram. No caso da África do Sul, por exemplo, onde foi importante que os homens envolvidos com a violência dentro da apartheid assumissem que tinham praticado a violência. A gente tem o caso do Chile, que fez várias comissões também. Uruguai, que foi um caso importante, porque até então os desaparecidos uruguaios eram considerados desaparecidos na Argentina, onde eles tinham sido presos, e se considerava até então que eles tinham sido assassinados na Argentina, e a partir das investigações de 2 comissões uruguaias, chegou-se à conclusão de que eles foram mortos no Uruguai. Isso foi um ponto importante, inclusive para buscas, né, de encontrar os corpos, o reconhecimento da responsabilidade do Estado. El Salvador também teve comissão, só vou citar alguns exemplos. O caso de El Salvador também é um caso curioso, porque é nomeada quase que em sigilo, os membros atuam em sigilo, temos inclusive membros estrangeiros, por conta da segurança que era necessário a essa comissão. Paraguai também fez, Peru, que também é um caso diferente, porque foi reconhecida a responsabilidade tanto do Sendero Luminoso como das ações do Estado. Então, é um caso importante, é uma discussão, a Guatemala também, onde o componente étnico foi importante em termos de perseguição e de violência política. Essas comissões elas estão atuando, né, estão sendo feitas desde mais ou menos dos anos 90, com mais força, até agora, essa nossa década, que é onde o Brasil também inicia a sua comissão. Todas elas enfrentaram enormes dificuldades, principalmente com relação ao diálogo com as Forças Armadas. Na comissão chilena, por exemplo, quando os militares foi acordado que eles também não seriam punidos, desde que eles apresentassem informações importantes sobre, principalmente, o paradeiro dos corpos, o que teria sido feito. Depois se descobriu que eles tinham mentido em muitos dos casos. Então, é uma dificuldade, né, que se apresenta em todos esses países. Bom, no caso do Brasil, uma pergunta que tem sido feita é por que levamos tanto tempo para fazer uma comissão da verdade, né? O golpe completa ano que vem 50 anos. Eu tenho algumas hipóteses para isso, por que demoramos tanto. Primeiro, nós tivemos 2 governos, né? O do José Sarney e depois o do Fernando Henrique, que eram pessoas envolvidas com a ditadura. Então, não dava para se esperar, né? Não podíamos esperar que eles fossem líderes, né, em termos de apuração do que havia ocorrido nos anos ditatoriais. Eram pessoas completamente envolvidas, fizeram, né, o caso Fernando Henrique, ele fez a sua, Fernando Collor, ele fez a sua carreira durante o período da ditadura. Então, eram governos muito comprometidos com esse passado. Quem vai pela primeira vez tocar no tema, né, é o Fernando Henrique Cardoso, quando ele cria a Comissão Especial Mortos e Desaparecidos Políticos. Meses depois dele ser eleito, não era uma promessa de campanha, não estava em nenhum documento que ele publicou, que ele teria uma iniciativa dessa. A comissão foi criada. E a comissão foi criada também pegou muitos historiadores no susto, né? Porque não se tinha nenhum indício de que essa comissão sairia.
A comissão, como eu disse, sai logo no meio do ano, e eu pude entrevistar, que agora eu estou fazendo um artigo que é a história dessa comissão, o Nilmário Miranda, que é o primeiro presidente da comissão, de como que foi feita a lei que cria essa comissão, e o Nilmário falou para mim que, olha, eu fui chamado, era presidente da Comissão de Direitos Humanos, essa que está nos jornais, né, hoje em dia, infelizmente não por um motivo nobre, e eu fui chamada e fui informada, olha, a lei vai chegar e tem que ser aprovada no Congresso, como ela chegar, não tem margem para negociação. E essa margem para negociação, naquele momento, era um ponto importante, porque a lei que cria a comissão, ela chega com muitos problemas. O principal problema que ela traz é de que ficaria a cargo dos familiares comprovar a perseguição política e o desaparecimento ou morte do seu parente. Isso era um desafio, porque a gente não tinha uma lei de acesso como temos hoje, então a procura e a busca de documentos foi um problema. Um segundo problema era o que a negociação que se travou depois, né, a luta que se travou depois dentro da comissão, que era com relação ao que seriam as dependências assemelhadas do Estado, porque só queria reconhecer a responsabilidade do Estado daqueles que haviam sido mortos dentro de instituições, né, prédios públicos. Então, por exemplo, o caso de Lamarca, que não foi morto dentro do prédio público, do Marighella, que eram dois pontos fundamentais e de altos debates dentro da comissão, não seriam reconhecidos. Isso foi possível mudar, né? Acabou, após longa discussão na comissão, esses casos foram reconhecidos, mas o grave, que era justamente a documentação a cargo dos familiares, não. Então, a comissão ela funciona até hoje, né? É uma comissão que foi importante, que é a primeira vez que o Estado brasileiro reconheceu a sua responsabilidade e pede perdão à família, reconhece, emite documentos, certificados, atestados de óbito, enfim, com relação a isso, é a primeira vez que o Estado estava fazendo, né, esse tipo de ação. O que também tinha um outro lado meio esquizofrênico, meio problemático, porque o Estado admitia isso, mas os militares não admitiam essa questão, né? Mas foi um ponto importante para a gente e gerou um documento que hoje está disponível na internet, na página, né, que a comissão é dentro da Secretaria de Direitos Humanos, que é o direito à verdade e à memória, que é onde a comissão esclarece ali, vem caso a caso, dos mortos e desaparecidos. Depois a lei inicial mudou, inclusive com ampliação do período, né? A repressão no Brasil não começa no 31 de março de 64, a repressão no Brasil começa antes, principalmente na questão das ligas camponesas, que hoje é um desafio da Comissão da Verdade, porque muitos não tinham documentos ou circulavam de fazenda em fazenda, o que dificulta, né, localizar os mortos, os desaparecidos, e muitos ali são mortos em função da ação de fazendeiros, né, de latifundiários. Mas a lei ampliou também para depois de 85, que era uma lei, né, vai até mais ou menos quase a década de 90. Então, temos aí uma ampliação desse leque, né, nessa comissão, mas esse livro, Direito à Verdade e à Memória, é um livro que tem muitos problemas, né? Primeiro, a sua introdução é um horror, né? Vamos falar a palavra clara, né? É terrível, tem erros históricos, né? Diz que o Allende foi assassinado, enfim, podemos fazer toda uma discussão sobre isso, mas não foi um assassinato, foi um suicídio, né? Ele levado ao suicídio, enfim. Trata a sociedade como uma sociedade vitimizada o tempo inteiro, né? Responsabiliza os Estados Unidos, só que, né, contraditoriamente, o livro é publicado com o apoio da Fundação FOR, então, enfim, fica aí meio difícil de trabalhar. E não faz também uma coisa que no Brasil nós não temos, que é um perfil das vítimas, um perfil dos atingidos. Quantas mulheres, quantos homens, quantos negros, quantos operários, quantas pessoas do campo, quantos movimentos do movimento estudantil. A gente não tem, né, esses dados. Eu estou lá contando, fazendo tabela no Excel, enfim, para conseguir fazer esse perfil. Mas é um livro que traz uma contribuição importante, reconhece, né, essas pessoas, como que foi, também é possível acompanhar os votos, cada caso foi votado, os que não foram incluídos na primeira leva, foram incluídos na segunda, ou que até hoje não foram
reconhecidos pela responsabilidade do Estado. Muitos porque não tem documento claro, enfim, ou a família não teve acesso à informação, porque isso foi um outro problema da comissão, né? O governo criou a comissão, mas quem não foi amplamente divulgada, quem acabou se mobilizando para que os familiares aparecessem, foram grupos como Tortura Nunca Mais, a Comissão de Familiares, que acabaram, então, atuando para que as famílias, principalmente famílias mais pobres, como a família, por exemplo, né, que a gente estava até outro dia, do Edson Luiz, fosse contemplada ali. Agora, é a primeira iniciativa, né, que é uma iniciativa, apesar de todos esses problemas, louvável por esse reconhecimento do Estado pela primeira vez. Mas a gente ainda não tinha uma discussão sobre uma comissão da verdade. A comissão veio com a Dilma, que já desde ali do governo Lula, né, no plano de direitos humanos, vem sendo falado sobre a Comissão da Verdade. Quem fizer uma leitura apurada daquele plano também fala em punição, né, claro, está claro ali no plano, mas não ligada à Comissão da Verdade. Agora, por que eu acho que nós demoramos tanto, né, além dos dois primeiros presidentes? O Brasil tem duas de características muito diferentes, né, dos países do Cone Sul. E é importante a gente falar, porque eu fico incomodadíssima quando... porque o Brasil está muito atrasado. A Argentina fez isso, o Chile fez aquilo. Pinochet morreu sem botar um pé na cadeia. Né? Então, não é assim também. A gente, principalmente para quem trabalha com história, há uma temporalidade, há uma historicidade desses governos, que a gente precisa estar sempre atento. E nós temos uma ditadura e uma transição muito diferente dos países vizinhos. Então, por exemplo, uma das minhas hipóteses para que a comissão tenha demorado tanto, primeiro, é óbvio, a Lei de Anistia, de 79. A Lei de Anistia, que hoje é trabalhada como uma derrota dos movimentos sociais, até, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, se vocês pegarem qualquer tese de história, é uma grande conquista dos movimentos de oposição à ditadura. Né, uma ideia de que era importante trazer as pessoas do exílio, que são os beneficiados, na verdade, pela Lei de Anistia, porque os presos políticos saem por uma alteração na Lei de Segurança Nacional, não necessariamente pela Lei de Anistia. Esse é um ponto, um erro que a gente vê várias vezes na imprensa. Né? Então, a Lei de Anistia é um momento ali, um pacto mesmo de vamos deixar para trás, que essa sociedade estabelece, que é claro que não agrada a todos os grupos, mas que é estabelecida naquele momento. Né? É uma lei extremamente bem redigida, entre aspas, pelos militares, né? Pelos advogados dos militares, porque, né, em momento nenhum se fala claramente que está se anistiando os militares, ou ambos os lados, né? Mas a leitura da lei foi feita dessa forma. E isso a gente não tem nenhum caso semelhante no Cone Sul. Só quem faz uma lei de anistia é o Pinochet em 1978, que ainda é válida também no Chile. E um segundo ponto que nos diferencia também é a Constituinte de 88. Esse é um ponto, uma exceção no Brasil, com relação aos demais países, que é fundamental. Né? A meu ver, na Constituinte, a sociedade brasileira fez um novo pacto político. Né? E é a vitória de um grupo de oposição, porque a gente pode perceber, ao longo da ditadura, 2 grupos de oposição à ditadura. Um que é um grupo formal, formado, né, por familiares atingidos, e outros são grupos, por exemplo, do movimento negro, do movimento indígena, do movimento feminista, que faz também uma oposição, porque questiona essa ditadura moralista, questiona o mito da democracia racial no Brasil, e é, por isso, também vista como subversiva. E a Constituinte é a vitória desses grupos. Né? No tempo onde fazer lobby ainda era uma coisa positiva. Então, você tem movimento estudantil indo para a Constituinte, o CAP do FRJ, por exemplo, estudantes do ensino médio mandou seus estudantes eles foram constituintes. O movimento do Pedro II, onde garantiu na Constituição brasileira, né, a existência do Pedro II. Então, você tem ali, naquele momento, um momento de mobilização intensa, né, de cartas, um momento, inclusive, onde a sociedade ainda acreditava muito na força do seu Congresso, coisa que hoje, né, a gente vê muitos questionando. Então, a Constituinte no Brasil é um ponto fundamental de um pacto que se estabelece dentro dessa sociedade brasileira e que representa também a vitória de vários movimentos sociais, não necessariamente ligados a uma oposição formal, né, estrito sensu, à ditadura. A meu ver, esses 2, né, pontos, tanto a Lei de Anistia como a Constituinte, ela atrasa um pouco, né, e aí não no sentido negativo, mas
essa discussão também sobre o período. Mas acabou que a Dilma, a gente teve, depois dos 2 primeiros presidentes, né, envolvidos com a ditadura, a gente teve 3 presidentes que foram perseguidos, ainda que de maneiras diferentes, pela ditadura. O Fernando Henrique, o Lula e a Dilma. E que vem fazendo, né, os 3, ainda que não no tempo que eu gostaria, mas, enfim, fizeram, né, a Dilma ainda faz, né, está no governo, uma série de atuações, de leis e de propostas para esse período, né? A gente tem aí a Comissão de Anistia, reconhecendo os casos, né, enfim, que também deu toda uma polêmica em função do alto valor da indenização, visto que as indenizações não foram de cunho, né, de análise de perseguição política, mas foram vistas como quase indenizações trabalhistas. Isso gerou distorções que a atual comissão vem tentando evitar. E temos a comissão ainda especial Mortes e Desaparecidos Políticos atuando, e a Comissão da Verdade, né, criada ano passado, com prazo aí de 2 anos para atuar. O que a Comissão Brasileira tem de diferente das comissões dos outros países? Primeiro, ela pega um período enorme, né, de 46 até 88, o que é um problema, né, porque por que 46? Né, por que não o Estado Novo? Porque temos uma ditadura, né? Porque começamos justamente no momento onde o Brasil, né, supostamente, aí é uma discussão enorme dentro da historiografia, tem um momento de redemocratização, enfim. Então, ou porque não começamos no período ali, mais ou menos de 61, que é o momento onde os ataques a ligas camponesas ficam mais fortes. Então, segundo, né, alguns representantes do governo, foi uma tentativa realmente de tirar, né, o foco do período de 64 para que a comissão passasse mais facilmente. Mas o foco da comissão tem sido o período ditatorial, né? Até agora, alguns membros reconheceram que não dá para fazer tudo. Então, é uma comissão que pega um período, né, democrático brasileiro. As comissões dos outros países pegaram 5, 6 anos anteriores, visto que a repressão não começa com a ditadura. Isso é um ponto importante. Né, não só no Brasil, mas também na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, a repressão não se inicia no golpe, a repressão ela precede, né, os golpes, e ela está em governos democráticos. Né, as primeiras leis, por exemplo, de aniquilamento, e essa é a palavra que está na lei na Argentina, são feitas pela Isabelita, pela viúva do Perón. Né, isso que é a questão de Tucumã, né, o combate à guerrilha de Tucumã. Ela ainda é viva, Maria Estela Perón, ela responde a alguns processos, enfim, inocentada em um, acusadas, e ainda responde a outros processos. Então, a gente tem aí um período largo, mas toda a recomendação toda a estrutura da Comissão da Verdade atende às estruturas das outras comissões. Tem que ser num período curto, realmente, de investigação, porque senão se perde interesse por aquilo. A comissão não tem caráter judicial em nenhum desses países. A comissão, na verdade, faz recomendações. Então, no final, por exemplo, no Chile, uma das recomendações, que aparentemente para alguns poderia ser uma besteira, foi a dispensa dos filhos de mortos e desaparecidos do serviço militar obrigatório. Né, porque muitos tinham que fazer ainda, né, cumprir o serviço militar obrigatório, né, em alguns casos onde seus pais foram presos. Então, foram dispensados disso. Então, você tem recomendações pedagógicas, né, a ideia de um nunca mais, você tem recomendações de que a justiça apure aqueles casos. Então, as comissões da verdade, elas não têm um caráter jurídico. Agora, o que se espera, né, com essas comissões é que a sociedade se mobilize. Então, a partir do momento em que o relatório é divulgado, né, que haja uma mobilização da sociedade, né, é uma história oficial, isso é um ponto que eu vou querer falar um pouco, mas que a gente se mobilize em torno da punição, né, dos responsáveis. A nossa comissão aqui, por exemplo, já tem identificado vários torturadores, nomes, onde atuaram. Né, então, o que fazer depois de que você reconhece essas pessoas? Agora, tem um ponto na nossa comissão que, aliás, em todas as comissões, que também é um debate. Qual é o lugar do historiador? No nosso caso, na linha de frente, nós não temos nenhum historiador. As histórias de bastidores contam que nenhum historiador aceitou o convite. Né? Foram feitos diversos convites e nenhum historiador quis ir. E aí a gente pode discutir qual é o nosso papel. Vários historiadores têm feito artigos criticando
a atuação da comissão. E outros defendendo que não tem que ter historiador. Eu gostaria de um historiador na Comissão da Verdade nessa linha de frente, né? Tem muitos por trás, né? Não vamos dizer segundo escalão, terceiro escalão, atuando. Mas hoje é uma comissão dominada por juristas e por jornalistas. Agora, por que muitos historiadores não foram? Primeiro, porque o que está sendo escrito ali é uma história oficial, quer a gente queira, quer não. Né? É uma história que vem com essa ideia de verdade. Que a gente, na história, está sempre também discutindo e questionando as visões, os lados. E é uma comissão, como todas as outras, que vai falar muito mais do Brasil hoje do que do Brasil de 64. Por que vai falar muito mais do Brasil hoje? Porque é ali que a gente vai decidir quem são as vítimas, como que a gente escreve essa história. Então, com todas essas disputas de memórias que a gente enfrenta hoje. Então, é nesse ponto que, nessas comissões todas, todos esses informes, falam mais, né, da gente, né, do tempo presente, do que do outro. Uma comparação que tem feito, que está na lei, é com o caso da Argentina, que é um erro também histórico. Aí está vendo a falta que faz um historiador. A Argentina nunca fez uma comissão da verdade. A CONADEP, que é a Comissão Nacional de Desaparecimento de Pessoas, não é uma comissão da verdade, é uma comissão criada pelo Alfonsin, o primeiro presidente eleito, que também não termina seu mandato, né, sai, enfim. O que foi feito na Argentina era uma redação que culminou com o Argentina Nunca Mais, que vários países depois fizeram igual. Aqui no Brasil nós temos o Brasil Nunca Mais, que não é uma iniciativa do governo, né, foi uma iniciativa de militantes da Igreja Católica, protestantes, advogados. No caso da Argentina, o que tem ali é uma comissão criada pelo governo para investigar apenas os desaparecidos políticos, não os mortos. Né? E isso é um ponto importante, a gente sempre fala mortos e desaparecidos, né? A figura do desaparecido político é uma figura, né, que tem que ser, é aquela pessoa que você não tem um corpo, não sabe o que aconteceu, né? Ou, enfim, tem uma demanda ali, né, importante. Então, isso, né, e na Argentina os grupos de direitos humanos não querem uma comissão da verdade. Porque avaliam, né, de que uma comissão da verdade pode significar um ponto final, né, eles querem uma punição, eles querem que seja explicado o que aconteceu e que, a partir dali, né, se tenha uma punição. Então, tem aí todo esse debate. No caso do Brasil, me causou, né, muitos pontos da gente não ter historiadores, porque a história sempre foi muito, no Brasil, foi muito mais rápido, os historiadores foram muito mais rápidos ao trabalhar a história do tempo presente, o Francisco Carlos, né, um dos que começam isso aqui no Brasil, do que nos países vizinhos. Não é à toa que a gente tem toda uma demanda aqui que os países vizinhos não têm sobre arquivos. Né? O Brasil, junto com o Paraguai, né, pensando com a Unisul, hoje é o país com maior acesso a arquivos da ditadura. Na Argentina, você não tem arquivos oficiais do governo, uma dificuldade enorme de localizar, inclusive porque, antes de sair do poder, os militares fizeram uma lei mandando queimar tudo. Óbvio que nem todo mundo queimou. O Chile não tem uma documentação, não tem um arquivo, agora que eles estão encontrando e localizando, né, mas com uma dificuldade enorme ainda sobre a lei de acesso. Então, o historiador brasileiro sempre foi muito rápido a esse tema. Né, mais rápido do que nos países vizinhos, onde ficou durante muito tempo pelos sociólogos, pelos filósofos, pelos antropólogos. Enfim, então isso me causa aí um espanto de que a gente não tenha ido. Ainda tem muito tempo? 5 minutos. Enfim, então é para pensar um pouco essa comissão da verdade, que não à toa veio também com a lei de acesso, que hoje no Brasil é um avanço, né, uma conquista importante que nós temos. Em qualquer lugar, você pode chegar hoje no Arquivo Nacional, que era uma dificuldade enorme de você ter acesso a essa documentação. Quando a lei saiu, o Arquivo Nacional ainda criou um caso, criou um edital, que a pessoa que não quisesse que seu nome fosse pesquisado fosse lá, isso não dava nem dentro da lei. Né? Mas, enfim, então hoje a gente tem essa abertura de arquivos, que facilita também o trabalho da comissão, que a gente tem que esperar para ver o que vai vir por aí, sabendo que essas comissões elas têm problemas. Agora, o que vai vir, né, depois, ou seja, se a gente vai fazer uma pressão, se vai haver uma mudança na lei de anistia, uma revisão da lei de anistia, né, que foi proposto, que foi negado pelo Supremo Tribunal Federal,
muitos do que hoje ainda são ministros e que negaram, né, muito pelo discurso do não revanchismo, que é uma questão que é criada pelos militares lá na transição, eles começam com essa ideia do revanchismo, e isso é um excelente guarda-chuva para que não haja punição, e é um erro, um equívoco da sociedade brasileira cair nesse discurso. Né? Então, a gente já teve um debate sobre a revisão da lei de anistia, que ainda corre na justiça. A gente hoje só tem um caso de condenação, que é uma condenação moral, que é o caso do Brilhante Ustra, que foi um militar que atuou no DOI-CODE de São Paulo e que foi condenado, né, a partir de um processo da família Teles. Ele hoje é reconhecido pela justiça brasileira como um torturador. Ele não foi preso, ele não vai ser preso, mas ele tem ali uma condenação, que é uma condenação importante. Isso é um ponto, né, que a gente tem que pensar, é como cada país enfrenta a possibilidade de punição. Por exemplo, o caso do Pinochet, né, alguns são muito novos, não vão lembrar, mas o Pinochet foi preso em Londres. O processo do Pinochet em Londres era um processo que, na justiça espanhola, por mortos argentinos, ou seja, era um ditador chileno, acusado de assassinatos de argentinos, pela justiça espanhola e foi detido em Londres, né, onde ele ficou, segundo os seus partidários, sequestrado por mais de um ano. Né, e virou, segundo também esses mesmos, pela Margaret Thatcher, que tanto falou do Estado e ganhou um enterro aí milionário pago pelo Estado. Né? E aí... Né? Então, a gente tem uma brecha, né, que vários desses países, ao longo do tempo, enfrentaram. No caso da Argentina, por exemplo, né, desde o momento dos juízos, que é ali ainda no governo do Alfonsín, que depois eles vão sendo anistiados, indultados pelos governos seguintes, principalmente pelo Menem, um peronista, uma das saídas, por exemplo, foi a apropriação das crianças. Que era o quê? No caso de pais que eram pegos, né? No momento tinham bebês, esses bebês eram adotados por uma fila de militares ou parentes de militares. Então, foi uma brecha legal ali, porque a adoção era feita de maneira ilegal, se tem toda uma discussão dentro das leis para criança e adolescente que você não pode negar a verdade, enfim, então era uma brecha. No caso do Uruguai, uma brecha foi o Plano Condor, ou seja, eles estão anistiados por uma decisão da sociedade uruguaia, que durante duas vezes foi convocado a um plebiscito, e nas duas vezes, nos anos 80 e na década de 2000, reconheceu que a lei de anistia era válida. Então, isso é um ponto para a gente que, às vezes, fica com esse complexo de cachorro vira-lata, de o Brasil está atrasado. É muito além disso, não é um atraso. É como a sociedade lida com o seu passado. Então, a sociedade uruguaia... Né, é uma sociedade que, por duas vezes, disse não, a gente não quer punir os militares. Eles foram lá em dois plebiscitos amplamente divulgados, discutidos na imprensa, enfim, e disseram não, a lei de anistia ainda é válida. E aí gera uma discussão que é o quê? Os organismos vão acima, vão na OEA, vão em outras instituições que dizem que aquele plebiscito não é válido. E aí você fica numa situação, mas como, né, não é válido? Isso é uma decisão daquela sociedade. E aí os militares foram presos numa Operação Condor. Por quê? Por prisões e assassinatos ocorridos fora do Uruguai. E aí eles não estão anistiados. É o mesmo caso do Pinochet, né, que faleceu sem ter cumprido um dia e ainda morreu no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Ele ainda conseguiu essa proeza, né, de morrer nesse dia. Então, é pensar, para além da questão de atraso, qual é a questão, qual é a demanda, né? Qual é a nossa discussão sobre o nosso passado, qual é a discussão sobre os direitos humanos hoje no Brasil. O número de desaparecidos hoje é maior do que o período da ditadura, desaparecidos tanto pela ação da polícia como pela ação do tráfico. Né? Então, a gente tem uma discussão, né? Eu acho que uma trajetória de direitos humanos no Brasil, que ainda é uma trajetória inconclusa, ainda que o Brasil, né, tenha tido uma discussão muito mais cedo do que os países vizinhos de direitos humanos não restritos apenas às causas políticas. A luta antimanicomial nos anos 80, né, a questão das mulheres, enfim, é uma demanda de direitos humanos que se amplia já durante o período da ditadura, ainda que ali na transição. Então, também tem algumas trajetórias do Brasil que a gente precisa reconhecer. O caso também da própria Constituinte. Até hoje, os chilenos discutem uma nova Constituição, que a Constituição chilena é a Constituição do Pinochet ainda, dos anos 80.
Então, muitos dizem que a ditadura chilena, a transição chilena ainda não acabou porque eles não fizeram uma nova Constituição. Então, ainda é uma Constituição, tirou-se, né, assim, as coisas, os pontos autoritários mais fortes, mas é uma Constituição ainda escrita na ditadura. É o grande projeto político das forças que apoiaram Pinochet, aquela Constituição, e que é válida, e que ainda tem elementos autoritários, inclusive de controle dos movimentos sociais, e que vira e mexe, né, alguém utiliza. Então, a gente vive disputas de memória. O caso do Chile é que são 40 anos, né, do golpe. O Pinheira, que começou muito bem o seu governo com ampla aprovação, principalmente pelo caso dos mineiros, acho que vocês lembram, hoje, né, caiu em desgraça, deu pérolas, né, de proibir que no livro didático tivesse escrito ditadura, mas sim regime autoritário, e recentemente ele falou que a gente tinha que reconhecer o lado bom da ditadura, que era a modernização do Estado. E leia-se modernização do Estado, por exemplo, a educação é pública, não é gratuita, e uma série de outros pontos que vêm aí dos anos 80, principalmente do governo Pinochet. Então, é pensar o Brasil dentro desse contexto, mas pensando também a nossa trajetória, né? E qual é a contribuição que a sociedade e historiadores, sem o patrulhamento que a gente vive hoje, que é uma coisa que eu acho lamentável dentro da historiografia. Então, se você escreve sobre o consenso, sobre o apoio da sociedade, né, você é acusado de direitista, simpatizante da ditadura. E, enquanto a gente não refletir e pensar que a ditadura, que em momentos da sociedade, a sociedade de todo mundo abre mão dos seus direitos, né, porque acredita, porque, enfim, porque está com medo, por N coisas, né, por um governo autoritário, a gente não vai conseguir, eu acho, consolidar uma democracia em lugar nenhum do mundo. Obrigada. E primeira metade do século XX, você tinha a UDN como representante lá da extrema-direita, e que vira e mexe eu vejo hoje em dia artigos e jornalistas comentando que hoje em dia se foge na política do rótulo de extrema-direita ou qualquer associação por causa do apoio que ela deu à ditadura, etc. e tal. Eu queria saber da opinião da banca se, apesar da fuga do rótulo, se essa ideia é uma ideologia, ou se tem ainda presente na política brasileira, mesmo que camuflado, uma extrema-direita com talvez até ideias golpistas ou alguma coisa do gênero. Essa distinção esquerda-direita ela surge dentro da Revolução Francesa, em decorrência da posição dos representantes dentro do semicírculo da Assembleia, né? Quem eram os jacobinos, quem eram os girondinos, né? Aquela coisa. Ainda tinha um meiozinho que era chamada a planície e que os críticos chamavam de pântano, né? Ali paradinho, só foi quem ganhou, foi quem ficou no final do poder, né? Nesse sentido. Sem dúvida nenhuma, esse é um debate intenso. Eu publiquei, em 2001, um dicionário crítico do pensamento da direita, a Samantha trabalhou, né, o Ricardo trabalhou, né, nesse projeto, e ali a gente já notava uma coisa importante, né, e um debate que esse tem um cunho filosófico também bastante importante. Direita e esquerda não são essencialidades, né? Não há um pensamento essencialmente de esquerda, essencialmente de direita. Existem traços, elementos comuns. Por exemplo, historicamente, a presença ou não do Estado na economia. Normalmente isso é pensado como sendo de esquerda, estatizações, nacionalizações, etc. Mas o nazismo e o fascismo italiano foram altamente intervencionistas e estão na direita, evidentemente. Questões como, por exemplo, a união civil de gays ou a questão do aborto, né? Tem momentos onde, por exemplo, o Partido Conservador Britânico vota a favor, né? E tem elementos da esquerda, por exemplo, católica, que vota contra, né? O nosso querido, né, espero que possamos esquecê-lo, o Jefferson do Mensalão, como é o nome dele? Roberto Jefferson, ele sistematicamente votou a favor de todas as medidas favoráveis à comunidade gay no Brasil, né? E é tecnicamente um cara de
de direita, né? Então, na verdade, a gente imagina hoje uma direita, uma esquerda, como uma topológica, alguma coisa que se move num mapa dependendo de qual é a discussão, né? Dependendo de qual é o tema. Por exemplo, em todos os países, exceto ontem na Colômbia, mas na França, nos Estados Unidos, no Uruguai, na Argentina, os congressos e os partidos de esquerda votam a questão do aborto e da união civil de gays. Até na Espanha ultracatólica, isso foi votado. No Brasil, o PT não consegue levar essa discussão. O PT tem uma base, né, do que a gente chama no chavão de igrejeira, né, uma base ligada à esquerda católica, aos evangélicos, etc., que não consegue colocar isso. Foi preciso que uma instância aparentemente não política, mas técnica, o Supremo Tribunal Federal, acabasse tendo que se manifestar sobre tanto a questão do aborto quanto da união civil para dar uma resposta em relação a isso, quando os partidos políticos são paralisados em relação a esse ponto. Veja que só temos uma crise na Comissão de Direitos Humanos e Minorias hoje porque o PT, né, o PMDB e o PSDB retiraram seus candidatos porque não queriam ter candidatos na comissão, porque o candidato, o representante que vai para a comissão se queima com o eleitorado porque tem que votar questões que são muito quentes. Então só deu lugar para entrar o PSC com esse senhor que está lá, né, porque os grandes partidos voluntariamente abriram mão de estar na comissão, né, porque ninguém quer ficar na frente sobre uma questão que envolve comportamento. Então, hoje, você consegue distinguir muito mais direita e esquerda em questões comportamentais, em questões sobre, por exemplo, posse de armas, sobre questões referentes ao uso de direitos na internet, coisas desse tipo, do que exatamente sobre posições políticas essencialistas, né? Essas posições políticas essencialistas, um credo, né, de direita, um credo de esquerda, ele é muito difícil de ser estabelecido e ser estabelecido de forma definitiva hoje numa sociedade moderna. O que eu entendi um pouco foi no sentido de identificação da existência ou não de uma certa direita envergonhada, né? Eu entendi um pouco por aí, né? E até pegando alguma coisa que da apresentação mesmo que eu fiz, se você observar, por exemplo, determinados movimentos, como o próprio Em Direita Brasil, ele claramente está se rotulando ali, está rotulando o seu posicionamento, né? E ainda que considere o problema de você pensar numa essencialidade de direita e essencialidade de esquerda, existe um elemento comum a essa direita em 64 e a direita que vem se manifestando ultimamente, não apenas no Brasil, mas na Venezuela, com Capriles, né, no Chile, em outros lugares mais além do Brasil, né, você observa que um elemento fundamental relaciona-se com o questionamento quanto à participação popular, né, uma efetiva e incrementada participação popular na vida política. O Movimento Em Direita Brasil, por exemplo, ele assume claramente isso, né? E existe um outro movimento, o Instituto Millennium, né? Um outro grupo, que é o Instituto Millennium, que também coloca-se, né? Coloca como problema fundamental a entender como determinadas questões podem ser barradas, né, dentro de um sistema, a princípio, democrático, né? E a UDN, de certa forma, principalmente uma UDN que começa a se desenhar no final dos anos 50, em princípio dos anos 60, uma UDN capitaneada pelo Carlos Lacerda, né, ela vai estar associada efetivamente a esse aspecto, porque muitas vezes a gente pensa na UDN como totalidade, né? E a UDN também ela é segmentada nesse período aí, cada vez mais dominada pelo lacerdismo, né, ela vai dar uma guinada à direita, né, e ainda mais profunda, né, no que se refere à questão da legitimidade do sistema democrático,
né, para a escolha do comando do país, do comando da nação. Né? E aí, também pensando num outro aspecto, numa conversa que eu estava tendo com a Samantha um pouquinho antes, né, para demonstrar claramente que essa direita ela está perdendo a vergonha. Né? A gente estava comentando aqui num lattes de uma pesquisadora, não é isso? Não vou nomear. Obviamente, sigilo profissional. Não, é lattes, é público. Exatamente, não vou nomear, né? Mas que coloca como um dos grandes elementos do lattes, dos eventos organizados por ela, um convite que ela fez ao Burnier, qual foi o Bolsonaro, né? Ao Bolsonaro para participar do evento, participar da mesa, etc. Então, a gente percebe claramente aí que, de certa forma, essa vergonha, né, de assumir o posicionamento político é uma coisa que vem sendo descartada, né, na medida em que essa disputa pela memória, no meu entendimento, ela vem se acentuando cada vez mais. Né? Há uma necessidade maior de posicionamento nesse momento de embate. Né? Um posicionamento que visa defenestrar os inimigos e valorizar determinados posicionamentos. Né? Portanto, memória e projetos estão intimamente relacionados. E eu acho que tem uma coisa do Brasil que muitas vezes o partido, a orientação política, ela não sobrevive diretamente, mas ela está tão impregnada, né, que as pessoas nem identificam mais a origem. Por exemplo, hoje, pegando um outro extremo da sua pergunta, ninguém se elege dizendo que é herdeiro político de Vargas. Né? Mas o varguismo ele está presente, né, em várias ideias, em várias concepções políticas de partidos, inclusive, diferentes. E eu acho que hoje no Brasil, pensando especialmente a questão do Rio de Janeiro, a gente convive ainda com o lacerdismo e com o chaguismo, que está muito presente no governo do Sérgio Cabral e no governo do Eduardo Paes. Né? Essa ideia das remoções, das intervenções no espaço público, e como que a gente está envolvido por isso sem identificar, né, inclusive a sua origem. E outros, a prova dessa direita hoje não tanto envergonhada é a refundação da Arena, né, por jovens, né, que nos leva a essa discussão que eu já tenho feito em alguns momentos, né, dessa ideia errônea de que toda juventude, todo jovem é revolucionário. Né? Não era nem em 68 e também não é hoje, né? Nem todo historiador. Então, tem aí e a gente discute essa refundação hoje do partido. Né? Ainda que com outras concepções, com outros olhares, mas também bebendo lá na origem. A UDN também, ela sobrevive através, né, das suas lideranças, do lacerdismo no Rio de Janeiro, né? E está aí. Oi? Até no PT. Né? Enfim, e aí faz com que a gente hoje no Rio de Janeiro também viva esse momento que eu considero um dos piores momentos da história carioca, né? Com Sérgio Cabral e Eduardo Paes.